Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Perito Alexandre e hoje eu vou desmistificar as questões teóricas conforme eu prometi no nosso canal. Vem comigo! De novo, eu trago um contexto, mas é um contexto só para explicar a questão. Eu não vou retomar esse contexto na resposta, porque é uma questão teórica. As energias de ordem física mais comuns são temperatura, pressão atmosférica, eletricidade, radioatividade, luz e som. O efeito do calor, quando em sua forma direta, tem como consequências queimaduras. Estou só explicando. É um livro isso aí. Está no livro do França. De maior ou menor extensão, mais ou menos profundas, infectadas ou não, advindas das ações da chama, do calor irradiante, dos gases superaquecidos, dos líquidos escaldantes, dos sólidos quentes e dos raios solares. Nesse contexto, Hoffmann classificou as queimaduras em 4 graus. Pode cair na tua prova, Leite. Isso aí é cara da banca. Se eu acertar, ó, eu quero mostrar isso aqui, como que a gente é capaz de prever a banca. Aponte e explique cada um o quê? Cada um dos 4 graus, citando suas características. Quer uma coisa mais objetiva que essa? Primeiro parágrafo eu explico a primeira e as características, porque ele pede, aponte e explique cada uma citando as características. Citando elas, eu já estou explicando elas. Não estou? Então, primeiro parágrafo para primeiro grau, segundo parágrafo para segundo grau, assim respectivamente. Precisa de introdução? Não, não está pedindo. Ele está dando um caso, uma pessoa chegou queimada no ml? Não. Então é uma questão teórica. Vamos lá? Esse gabarito fui eu que fiz com base em França. As queimaduras de primeiro grau, o que está em vermelho? Termo de localização. Ó, leitor, do que eu vou falar aqui nesse parágrafo. Tópico frasal. As queimaduras de primeiro grau. Segundo parágrafo. No segundo grau, eu vou falar do quê? Das queimaduras de segundo grau. Situa o leitor do que você está falando. Isso é uma questão teórica. Usa o termo técnico. Qual é o termo? Queimadura e grau. Só esses 2 termos que eu vou retomar. O resto é tudo conhecimento teórico, técnico, que eu tenho que apresentar como médico legista. As queimaduras de primeiro grau se distinguem pelo, palavra técnica, eritema simples, em que apenas a epiderme é afetada pela vasodilatação, então o eritema é essa vasodilatação, como, por exemplo, aqui ficou redundante, seria ser como, aí tira esse por exemplo, está no livro do França, assim, mas pode tirar, nas queimaduras por raios solares. Como já é um exemplo, tá? Então pode tirar isso aqui se quiser. Obrigatoriamente, senão dá redundância. Então, na dilatação capilar, por exemplo, nas queimaduras por raios solares, beleza? A pele conserva-se íntegra e elas quem? As queimaduras, ó. Olha o termo que retoma, que bonito. Não deixam cicatrizes. Então, uma característica da queimadura de primeiro grau é não deixar cicatriz, porque ela é superficial. Ela é o eritema simples, em que apenas a epiderme é a camada mais externa da derme, da pele, né? Tem a epiderme, aí a derme, a hipoderme. Então, a epiderme ela não vai deixar cicatriz porque ela é mais superficial. Então, elas não deixam cicatriz, embora, olha o conectivo aqui, trazendo a diversidade. Por outro lado, mas possam mostrar-se posteriormente de pigmentação desigual ao restante da pele. Ou seja, a pessoa vai ficar com cores diferentes na pele, um pouco mais claro, um pouco mais escuro, enfim. Mas isso não é uma cicatriz. Então, aqui você mata a pau. Você fala para o leitor, ó, leitor, eu sei que é o eritema, uma característica da queimadura de primeiro grau. Vou falar de primeiro grau, eritema, apenas a derme é afetada, tem a vasodilatação, tem um exemplo, queimaduras por raios solares, isso é argumentar. Estou dando exemplo. Eu falo que a pele fica íntegra, que não deixa cicatriz. Olha o tanto de coisa. Nota 10 aqui. Embora possam se mostrar de pigmentação desigual. Então, vamos resumir queimadura de primeiro grau. Embora desigual a pigmentação, elas não deixam cicatrizes. Ela tem apenas a epiderme afetada pela vasodilatação capilar, ela apresenta o eritema e um exemplo são os raios solares. Eu disse tudo isso em 3 linhas, pessoal. E que a pele não fica com cicatriz porque ela permanece íntegra por conta de afetar apenas a epiderme. Olha que legal agora, ele fala assim, inclusive as características suas de quem? Das queimaduras. Suas, ó, o pronome possessivo. Características, como retomo, principais são, 2 pontos, enumeração.
É outra técnica argumentativa para a questão teórica. Você cita, olha, aqui ele traz suas características principais são, aí ele, tem um eritema simples aqui, ele retoma eritema, edema e dor. E ele traz esse hipônimo que a gente chama, que é o sinal de Christensen. Aí tira esse ponto aqui, ignora, e não se evidenciam no cadáver, são fenômenos in vitam. Ou seja, o cadáver, fenômeno pós-mortem, não vai aparecer esse sinal de Christensen. É isso que ele está dizendo. Nota 1000 aqui no primeiro parágrafo. E no segundo não é diferente. No segundo grau, cita o leitor, as queimaduras apresentam, comentário aqui, além do eritema, o eritema aqui. Então também pode ter eritema no segundo grau, mas não necessariamente. Além do eritema, elas apresentam vesículas ou flictenas, as bolhas, existindo em seu interior líquido amarelo claro, cor do líquido, característica. Seroso, a viscosidade dele, rico em albumina e cloreto. Como que eu sei disso? Laboratório, albumina e cloreto, composto químico eu vejo em laboratório. Esse líquido das flictenas, chamado de sinal de Chambert ou Chambert, beleza? Dei primeiro grau, dei segundo grau, para matar a pau a questão. No terceiro grau, olha, leitor, no terceiro grau, as queimaduras, As queimaduras são produzidas por chamas ou sólidos superaquecidos. Seguindo então, temporalidade, paralelismo, a coagulação necrótica de quem? Dos tecidos moles. Esses tecidos, quais os moles? Esses tecidos, depois de algum tempo, ou seja, transcorrido um lapso temporal, são substituídos por outros, ou seja, tem essa renovação dos tecidos, de granulação, formados por cicatrizes de segunda intenção. Aí ele explica a cicatriz. A cicatriz pode, não deve, pode ser retrátil ou meramente queloidiana. Essa queimadura, qual? A do terceiro grau. Essa queimadura, qual? Não é aquela, não é a primeira, não é a segunda, é essa queimadura. Incide até os planos musculares, é mais profunda. Atinge até o plano muscular. Quem são? Essas queimaduras são, ponto. Olha que perfeição esse texto. São mais facilmente infectadas, ou seja, podem sofrer mais facilmente infecção e menos dolorosas. Lembra que tinha dor no primeiro? Dor, dor. Já ele retoma esse termo e fala que elas são menos dolorosas. Olha a comparação entre elas. São menos dolorosas e ele explica por que são menos dolorosas, em virtude da destruição dos corpúsculos sensíveis da epiderme, ou seja, esses corpúsculos que fazem a gente sentir dor. E aí, por fim, pessoal, no quarto grau, a queimadura apresenta o quê? O que ela apresenta? Lesões mais destrutivas que as queimaduras do terceiro grau. Olha a comparação. É uma técnica argumentativa, por comparação. Se particularizam pela carbonização do plano ósseo. Olha a característica. Carboniza o plano ósseo, podendo ser locais ou generalizadas. Então ele fala onde elas se localizam. Só no quarto parágrafo ele trouxe onde elas se localizam, como que elas se particularizam, compara que elas são mais destrutivas que as do terceiro grau e isso em relação ao quarto grau. No terceiro grau ele fala quem produz as queimaduras, ele fala que depois de algum tempo tem essa granulação formada por cicatriz de segunda intenção, ou seja, tem a cicatriz, que ela pode, como essa cicatriz pode ser, e até onde que essa queimadura incide, que é até o plano muscular, enquanto a outra até no plano ósseo, do plano ósseo. E que elas são facilmente infectadas e menos dolorosas em virtude da destruição. Então ele trouxe tudo possível e imaginável. Nota máxima para isso em gabarito. Continuando, outra questão teórica é de antropologia. Direto ao ponto, pessoal. Aponte o quê? E explique, o comando bem objetivo, os conceitos de identidade, reconhecimento e identificação. Bem como, ou seja, além disso, ele quer que você explique e que você diferencie a identificação, ou seja, dentro da identidade, reconhecimento e identificação, esta última identificação, você vai diferenciar em médico, legal e judiciária e apontar qual que é o objetivo do legista.
Óbvio que se uma delas é médico legal e outra judiciária, é óbvio que o do legista vai ser médico legal, mas ele quer que você explique por quê. O que é uma e o que é outra, diferenciando e falando qual que é. É isso, é pôr no papel. Vamos lá? Então, aqui ele traz antropologia, apresenta, relevância, encheção de linguiça. O que ele quer? Que você aponte e explique esses conceitos. Ó, amarelo, laranja, roxo e rosa. Amarelo, ó o termo. Conceitua-se identidade como verde, a definição. Conjunto de caracteres que individualiza uma pessoa ou uma coisa, pode ser uma coisa, ó, fazendo-a distinta das demais. É um elenco de atributos que torna alguém ou alguma coisa igual apenas a si próprio, ou seja, individualiza. Isso é a identidade. Aí aqui ele traz em azul um termo coesivo, conforme, segundo, porque ele cita um autor, ele vai além do que a questão pede. Ele dá a definição do Afrânio Peixoto. Segundo o Afrânio Peixoto, a identidade é o conjunto de sinais ou propriedades que caracterizam o indivíduo entre todos, ou entre muitos, se não forem todos, entre muitos, e o revelam em determinada circunstância, e que estes sinais são específicos e individuais, originários ou adquiridos, pode ser também adquirido, e são específicos e individuais. Olha o tanto de característica da identidade. Genival Veloso de França, ou seja, outro autor, trata esse conceito de maneira objetiva, como sendo aquela, ou seja, a identidade é aquela que permite afirmar tecnicamente que determinada pessoa é ela mesma, por apresentar um elenco de elementos positivos, ou seja, que vão caracterizar a pessoa, um elenco, ou seja, um conjunto, e mais ou menos perenes. Diferente do que é efêmero, o que é perene é o que dura, ou seja, que vai me permitir tratar isso, é essa perenidade, essa durabilidade, que a faz distinta das demais. Nota 100. Citou só o França, nota máxima. Afrânio Peixoto, o França, a definição básica e o França, tá mais que suficiente. E aí, ó, identidade em amarelo, reconhecimento em laranja. Agora vamos falar? Já o reconhecimento, então eu falo, conceitua-se o amarelo, identidade. Agora eu tô falando já o reconhecimento, ó. Por outro lado, o reconhecimento significa apenas o ato de certificar-se, ter certeza, conhecer de novo. Por isso que é reconhecimento, reconhecer, conhecer de novo. Por isso, ó a explicação, reconhecer, admitir como certo, ou seja, vou admitir como certo, é aquele cara mesmo, eu lembro, eu reconheci ele, eu já vi esse cara, é o fulano de tal. Ou afirmar, eu estou afirmando. É uma testemunha, pode ser, por exemplo. Não é uma coisa técnica, não é uma coisa científica, é uma memória, uma lembrança, é o quê? Certificar, isso é uma pessoa que está se certificando. É, pois entre vírgulas, posposto ao verbo, ou seja, uma conclusiva, é logo, não é o pois explicativo, olha que lindo. Uma afirmação laica, ou seja, de um parente ou conhecido. A pessoa fala, não, é aquele cara, não é técnico. Sobre alguém que se diz conhecer ou de sua convivência. Não, ó, esse cara convive comigo, meu colega, é o fulano mesmo. Pode essa pessoa que reconhece, inclusive, assinar um termo de reconhecimento. Eu vou assinar esse termo dizendo que eu me certifico, ó, é um certificado ali dizendo, não, é o fulano. É da minha igreja. Já viu isso em local de crime? Não, esse cara é do culto lá. É da minha igreja, pessoal. Ele era alcoólatra. Peguei um caso de um atropelamento assim. Teve aqui um termo de reconhecimento que a menina assinou, a pastora. Cujo, formulários, tá retomando aqui, ó, dando essa ideia do cujo, habitualmente existem nas repartições médico-legais. Ó, nota máxima. A identificação, ó, o terceiro que ele pediu, terceiro parágrafo, terceiro, ó, o paralelismo. É o processo pelo qual, ó, bem colocado, se determina a identidade de uma pessoa ou de uma coisa, de novo, ou um conjunto de diligências cuja finalidade dessas diligências, né, é levantar uma identidade. Portanto, ao conclusivo, de novo, no final de cada parágrafo a gente conclui, não só na conclusão, identificar uma pessoa é determinar uma individualidade, estabelecer caracteres ou conjunto de qualidades que a fazem diferente de todas as outras, iguais apenas a si mesmo. Então, a identificação ela é um
processo. A identidade, ela é um conjunto de caracteres que individualiza. Ela não é um processo distinta das demais. Aqui também distingue das demais. Olha a palavra, ó. Ó, individualidade. Ó, distinta das demais. Só que ela é o processo para determinar a identidade. Ela não é a identidade. A identidade, ela é isso. O processo para determiná-la, para comprová-la, é a identificação. E dentro da identificação eu tenho quem? Ele se divide em médico legal e judiciário policial. A questão te deu isso. Isso aqui é um tópico frasal em rosa. E aí eu vou falar que é esse e aquele. E aí eu respondo a questão. Qual que é o objeto dos legistas? O objeto, ou seja, o objetivo. Qual que é os legistas participam? O objeto dos legistas é a identificação médico-legal, obviamente. Olha o nome dela. Nela quem? Na identificação médico-legal. Olha que perfeição. Exigem-se não só conhecimentos e técnicas médico-legais, ou seja, técnicas da medicina legal, como também, seja, não apenas, mas também, não só, como também. Olha esse sentido de adição. O Alexandre não é apenas perito, mas também é professor, são os dois. Então eu tenho que ter, além de conhecimento e técnica médico-legal, eu também tenho que ter entendimento de suas ciências acessórias, podendo ser realizada quanto aos seguintes aspectos. 2 pontos. Olha a enumeração. Espécie, raça, tipos étnicos, sexo, idade, etc. Então, ele está dizendo que a medicina, a identificação feita pela medicina legal, ou a médico legal, ela se divide nos seguintes aspectos. Identificação da espécie, da raça, do tipo étnico, mongoloide, caucasiano, indígena, enfim, sexo, masculino, feminino, idade, etc. Isso é histórico. Lá na França, o primeiro pesquisador, ele é uma pessoa que claudicava, ou seja, mancava. Foi assim que eles foram identificando, pelas características particulares, que particularizavam aquela pessoa. Então, legista, destrói, viu? Se cair identidade, cara, sobe essa aula aqui. Tô só comentar aqui, vem no meu privado, no projeto perícia, que é nós. É 10, cara. Se cair isso aqui, uns meus alunos, cara, que eu tô dando parecer, o aluno aí tirando nota máxima comigo no meu parecer. Eu dou parecer também para redação e para discursiva de legista. Posso dar para discursiva de outras áreas? Posso. Não é o meu objetivo aqui, porque falta pouco tempo para a prova. Sou eu que faz isso no projeto. Fernando cuida mais dos simulados. Ele me ajuda, mas sou eu que faço principalmente. Então, pessoal, de teórica de legista é isso. E aí ele termina, né? Ele fala que pode ser tudo isso. E aí ele termina. Por outro lado, a identificação judiciária ou policial, porque ele pede para explicar e diferenciar. Então ele deu tudo aqui do que é a médico legal, inclusive citou o que tem dentro dela e que é o objeto dos legistas. Então tá perfeito. E aí, por outro lado, para contrastar com a identidade médico-legal, a identificação médico-legal, a identificação judiciária ou policial independe dos conhecimentos médicos. Então ela não é feita pelo legista, quem depende, e quem dela, da identificação, fundamentação reside, ou seja, ela se baseia, ela é embasada, sobretudo, não somente, mas sobretudo, no uso de dados antropométricos e antropológicos para identidade civil e caracterização dos criminosos, quer primários, criminoso primário ou reincidente. Esse processo, a identificação é um processo. Só que como é esse processo não é qualquer identificação, é a identificação judiciária. Por isso que é esse, não é aquele processo. Se fosse aquele, o cara colocar aquele processo, ele está se remetendo a outro processo, que é a identificação médico-legal. Cuidado! É efetuado por médicos, não, por peritos em identificação, os peritos papiloscopistas. E apresenta as seguintes particularidades, 2 pontos. Os princípios, unicidade, imutabilidade, perenidade, praticabilidade e classificabilidade. Pode aparecer uma questão para você, legista, perguntando na identificação judiciária ou policial quais são os princípios e explique. Bacana, né? Unicidade é única. Não tem duas pessoas com essa mesma característica. Por exemplo, a papiloscopia pega aqui as minúcias. Pelo menos 13. Tem gente que explica errado por aí, fala que é 12. Tradução errada. Eu fiz mestrado na França, eu li o locar original.
Ele fala plus que 12 points, ou seja, mais que 12 pontos. Não é 12 ou mais, é mais que 12, então é 13 ou mais. Para ter unicidade indiscutível. Se tiver entre 8 e 12, daí tem outras características que tem que ter, não vem ao caso. Imutabilidade, ou seja, eu vou ficando mais velho, isso não vai mudar. Não vou mudar minha digital. Ah, mas o cara trabalha lá com ácido. Aí pode mudar, mas em geral é imutável. Perenidade, ou seja, que dura ao longo do tempo. Imutabilidade é que é única, que não muda, que dura ao longo do tempo, que ela não muda e que ela dura. Ou seja, além de não mudar, ela nunca muda e ela dura eternamente ali, enquanto o cara estiver vivo. Até uns 100 anos ali, enquanto ele sobreviver. Praticabilidade, ou seja, tem que ser alguma coisa que eu vou rapidamente no banco de dados e acesso. Não pode ser um negócio que demora anos para eu conseguir identificar. É por isso que entra essa classificabilidade também. Tem que ser facilmente classificável, uma coisa prática. Ou seja, não é cara. O DNA é bem mais caro que a papiloscopia, mas o DNA e a papiloscopia são os dois melhores por conta desses critérios, dessas particularidades. Beleza? Então, além de dar o que é a questão teórica, eu estou dando aula aqui. Por isso que está 1 hora aí já. Beleza? E aí, pessoal, eu fico por aqui nesse primeiro vídeo de questões teóricas. Eu fico à disposição. Pode existir aí outras questões, podem existir, melhor dizendo, outras questões teóricas para você de TI, vou trazer numa aula particular, tá? Para você de biologia, numa aula específica, tá bom? Eu vou ver o que tem mais questões aqui no banco de dados e eu trago. Farmácia, só tem 2 questões do OCP, não sei se valeria a pena. Bem objetivo, com os elementos em verdinho aqui, ó. Ó, isso aqui é a diferença, pessoal. Uma questão teórica, ó, elementos em verde não pode faltar. Na medida em que, não é a medida que, pelo amor de Deus, na medida em que é explicação, quando, temporal, portanto, conclusão. Normalmente, são quantificadores, são conjunções que dão ideias, semântica. E lembra que isso vale ponto. 8 pontos a gramática toda, de 20, ou seja, 8 de 20, 4 de 10, 40%. Não negligencie essa aula. Primeiramente, em seguida, na sequência, esse, considerando, tá vendo como ficou considerando? A resposta da banca. Eu melhorei esse texto, você deve ter escrito aí, você confere o que eu coloquei aqui. Nessa situação, não é em qualquer situação, é nessa situação, quantificadores, pronomes, ó, pronome, primeiramente advérbio, ó, na sequência, ó, locuções aí, adjetivas, enfim, em seguida, né? Preposição mais um substantivo. Olha aqui, comando, você vai chegar na tua prova, você vai ver o comando. Questão teórica, ver o comando, característica, ponte, explique cada queimadura. Cada grau. Queimadura de 1º grau, 2º grau, 1º grau, ó o termo aqui, 2º grau, suas características, enumeração, isso é técnica argumentativa. Como aqui não tem, como é por exemplo, tá? Foi erro meu mesmo. Por exemplo, exemplificação, enumeração, que é 2 pontos e coloca as características, são técnicas argumentativas. Tópicos frasais para identificar leitor, estou falando do 1º grau. Se você começa a falar assim, ó, o eritema, não sei quem, estão presentes na queimadura de 1º grau. O cara, ele leva o final do período para entender que é queimadura de 1º grau. Então começa por ela, pelo amor de Deus. Facilita a vida do cara, bicho. Eu tenho provas de que se você facilita a vida dele, pode estar ruim o seu texto, mas se você facilita, você ganha ponto. Tenho prova disso, no meu último concurso do Paraná, que eu perdi 5 posições, estava em 2º, agora estou em 7º, por causa de não facilitar a vida do cara, ficar usando ordem inversa das coisas. Não rola. Seja objetivo, escreva de maneira simplicidade, navalha de Ockham. Solução mais simples, pelo amor de Deus. Não sabe o que é navalha de Ockham? Procura aí. Identidade, reconhecimento, identificação, diferencie. Olha o tanto de comando essa questão e eu trouxe ela de maneira tão simples. Foi eu que escrevi a solução. Ó, Ockham, segundo a Frane, genival, argumento de autoridade. Isso é um 4º tipo de argumentação. Exemplificação, enumeração, argumento de autoridade, beleza? Contraposição. Por outro lado, eu trago isso direto nos textos aqui, só voltar à aula. Já o reconhecimento, tá vendo? Ó.
Conclusão no final sempre, ó, é, pois, o pois, portanto, uma afirmação laica, é, pois, ou seja, o pois posposto é que vem depois do verbo. É, pois, o verbo é, verbo ser conjugado no presente. Se ele vem entre vírgulas posposto ao verbo, é uma conclusão. Então, assim, ó, é, pois, uma afirmação laica, logo é uma afirmação laica de um parente, tá vendo? Que dá para substituir, não é explicação. Visto que é uma afirmação laica de um parente, pode ser, mas aqui é posposto ao verbo. E é isso. Então, eu sigo por aqui. Quer saber mais aí, ó, aula de biologia aí, vou dar também, hoje, e já vou postar. Siga o nosso projeto, dê essa força, pessoal. Dê essa força, conteúdo grátis aí. Se inscreve no canal, clica, se você chegou até aqui, acessa o site, tem simulados lá. Ah, mas falta 2 dias para a prova. Compra e lê a resposta, revisa. Em um dia você faz os 4. Tá R$ 129, estava R$ 189, mesmo com cupom. Ainda tem cupom de Projeto Perícia 10. Então sai 129 menos 10%. E ainda parcela sem juros. Eu pago juros para você. Beleza? Fico por aqui, tamo junto. Fica com Deus, pessoal, e boa prova.